Soberano Deus e Pai, mais uma vez na tua santa presença. Pai querido, agora vamos ouvir a tua poderosa palavra, Senhor. Aqui está a tua filha, Senhor, o vaso, Senhor, usado nas tuas mãos. Usa ela com poder e glória, Senhor, meu Deus. Pai querido, Senhor, nos dá sabedoria, Senhor. Abre nosso coração para nós ouvir, entender, Senhor, guardar a tua palavra, obedecer a tua palavra, Senhor, meu Deus, meu Pai. E nós sabemos que a tua presença é real, verdadeira, Espírito Santo. Então fala, Senhor, meu Deus, através da tua santa palavra, Pai querido Santo. A tua igreja está aqui para ouvir a tua palavra, Senhor. Fala aquilo que nós precisamos ouvir nesta noite, Senhor, meu Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a igreja diz amém. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Eu cumprimento o povo de Deus com a paz do Senhor. Amém? Amém. Eu já tinha preparado o esboço essa tarde. O pastor me incumbiu de trazer a palavra. Fui lá, fiz o meu esboço. Uma palavra que eu venho digerindo já há alguns meses, há algum tempo. Mas no decorrer do culto, o Espírito Santo de Deus soprou algo diferente no meu coração. E precisamos obedecer aquele que é o dono da palavra, aquele que é o dono do povo, aquele que conhece a minha e a tua necessidade nessa noite, né? Então vamos abrir a nossa Bíblia lá no Evangelho de João, capítulo 8. É uma passagem muito conhecida da igreja e eu creio que o Senhor tem algo de especial para mim, para você, porque a palavra de Deus, ela é como um selo, né? E aquele que tem o selo chega no endereço certo. Então, eu creio que algo o Senhor tem comigo, contigo nessa noite, a respeito dessa palavra. Aleluia. A mulher adúltera. Porém, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e pela manhã cedo tornou para o templo. E todo o povo vinha ter com ele, e assentando, os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. E pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isso diziam eles, tentando para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isto, saíram um, a conhecer pelos mais velhos até os últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E disse ela: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Glória a Deus. Eu também te condeno. Vai e não peques mais. Amém? Eu vou estar louvando o Senhor e entraremos na mensagem nessa noite. Que amor é esse, né? Deus. Aleluia. Se tu viver, existe um vazio. E se não podes cantar com os que cantam pra Jesus, não te detenha
Feliz serás se ao Senhor o teu coração entregar. Contempla agora as bênçãos de Cristo. Aleluia. Quando em sorriso tuas lágrimas Ele vai transformar, para que sempre guiará os teus caminhos e com amor ao céu te levará. Feliz serás, jamais verás tua vida então se findar. Feliz serás se ao Senhor o teu coração entregar. Feliz serás, jamais verás tua vida em prantos se findar. Feliz serás se ao Senhor o teu coração entregar. O teu coração entregar. O teu coração entregar. Oh, aleluia! Louvado seja Deus. Glorificado seja o nome santo e bendito de Jesus, né? A letra desse hino é muito bonita, né? Sem teu viver existe um vazio. E se não podes cantar com os que cantam para Jesus, não te detenhas, não chores, meu amigo. Cristo transforma as trevas em plena luz. Esse é o papel de Cristo, né? Foi para isso que Ele veio, para transbordar de amor a nossa escuridão. E o texto que nós lemos nessa noite conta a história dessa mulher adúltera. E a Bíblia nos diz: Glória a Deus. que o Aleluia. Senhor havia ido para o Monte das Oliveiras. Era o lugar em que o Senhor recarregava as suas forças, né? Cada um tem um lugarzinho que quando a bateria está piscando, a gente corre lá e recarrega nossas forças diante do Senhor. E Jesus tinha esse hábito de subir ao Monte das Oliveiras para orar, para estar diante do Pai, porque ali embaixo o povo não deixava, né? Estava sempre querendo algo do Senhor. Então ali era onde ele tinha intimidade com Deus, onde ele podia se despir do homem e ser filho de novo, né? Porque como é bom sermos filhos e estarmos no colo do nosso pai, no colo da nossa mãe, no consolo e no aconchego. E o Senhor Jesus, sendo homem, também necessitava do Pai dele, como eu e você necessitamos do Pai muitas vezes, né? Às vezes tem situações nas nossas vidas que só Ele pode nos consolar. É só o colo de Deus para renovar as nossas forças. Eu já passei por muita coisa na minha vida, embora seja muito jovem, mas já passei por muita coisa, já dobrei muitas vezes meu joelho e falei: ah, Senhor, senta aqui porque hoje eu preciso do teu colo. Hoje o colo da minha mãe não resolve, o colo do meu esposo não resolve, o colo das minhas irmãs, da minha amiga. Só o teu colo é capaz de me consolar neste momento.
E Ele nunca nos deixa sozinhos, né, irmãos? Não temos nenhum lugar na Bíblia, aquele que foi até o Senhor e foi despedido de mãos vazias, e foi rejeitado ou não teve solução para o seu problema. E a Bíblia nos diz então que o Senhor Jesus desceu do monte e pela manhã cedo, né, ele foi para o templo e começou a ensinar. E a Bíblia nos diz então que chegam ali os escribas e os fariseus e trazem com ele uma mulher. E eles olham para o Senhor Jesus e falam para o Senhor que ela foi apanhada em adultério. E a lei de Moisés, né, que até então para eles era a suprema. A lei de Moisés diz que ela deve ser apedrejada. E tu, o que dizes? E aí eles pensaram, se ele falar para apedrejar, essa imagem de amor, essa imagem de que cura, de que se preocupa com as pessoas, vai cair por terra, porque a gente vai usar que ele não é tão bondoso, nem tão misericordioso quanto ele diz. Porém, se ele disser que não devemos apedrejá-las, usaremos a lei, a palavra contra ele, e diremos, provaremos então que ele é falso, que ele é mentiroso, que ele não vem de Deus, porque ele fala contra as coisas de Deus, contra a lei de Deus. Então, na mente deles, o plano era perfeito. Hoje a gente pega Jesus, né? E a Bíblia vai nos dizer então que o Senhor Jesus olha para aqueles homens e começa a escrever na terra. Não dá importância alguma ao pecado daquela mulher, nem ao que acontecia. Ele simplesmente começa a escrever na areia. E como o Senhor Jesus não respondeu o que eles estavam esperando, para usar a palavra de Jesus contra ele mesmo, eles insistiram. E a Bíblia vai nos dizer então que o Senhor Jesus olha para aqueles homens e diz: tá certo? Então atire a primeira pedra quem nunca pecou. E voltou a escrever. E a Bíblia vai nos dizer então, irmãos, que foi saindo um por um, começando dos mais velhos até os mais moços. E quando Jesus olhou e não viu as perninhas daqueles homens, ele olha para aquela mulher e pergunta: mulher, aonde estão os teus acusadores? E ela olha para ele, não tem mais ninguém. Jesus olha para aquela mulher: ninguém te condenou? E ela olha para o Senhor: ninguém, Senhor. E Jesus olha para ela: nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. A Bíblia não nos diz que ela era inocente. A Bíblia não nos diz que o Senhor a inocentou. A Bíblia não nos diz que ela se arrependeu. A Bíblia nos diz que ele não a condenou. E que ele disse: vai e não peques mais. Porque ele é amor. E ele é justo. Não se comete um adultério sozinho. Não tinha como aquela mulher. Cadê o homem com quem ela estava adulterando? Só trouxeram a mulher diante de Jesus. E eu, parafraseando com os meus botões, imagino que
alguns daqueles homens andaram adulterando com aquela mulher. Porque quando o Senhor Jesus atire a primeira pedra, aquele que nunca pecou. Certamente, eles pensaram, olharam para o outro, se conheciam, um sabia do erro do outro, e pensaram, Jesus também sabe. Se eu insistir, ele vai começar a citar o nome. Então, antes que apontem o meu pecado, eu vou sair de fininho. Porque aqui eu estou para apontar o pecado dela, não o meu. E aí foi saindo por um, ficou. Não tinha ninguém. Eles não saíram dali porque eles eram misericordiosos, nem porque eles eram bonzinhos, nem porque eles fizeram um exame de consciência e pensaram assim, ontem eu chutei a minha galinha, antes de ontem eu chutei o meu cachorro. Não, é porque estavam devendo. Onde é que acharam aquela mulher? Adulterando, provavelmente a prostituta. E é muito fácil apontar os erros dos outros, né? Mas quando a gente tem um dedinho apontando para alguém, tem 4 apontando para nós. E às vezes a gente acha que vai expor o pecado ou o erro de alguém, e a gente acha que a gente é tão perfeito que não comete os mesmos erros, os mesmos pecados. E aí o que é que o Senhor nos diz? Atire a primeira pedra se você nunca pecou. Condena ele. Condena ele sair da igreja. Condena se você nunca pensou em sair também. Condena aquele ali que cirou se você nunca cirou também. Condena aquele que pecou se você nunca pecou. A Bíblia diz que se alguém disser que não tem pecado, é o quê? Mentiroso. Todos pecamos e destituídos fomos da presença de Deus. E se não fosse a graça remidora de Jesus, estaríamos todos fadados ao inferno, porque somos maus, não somos bons. Não se engana. O próprio Jesus falou: bom é Deus. Você não é bom, eu não sou boa. A graça remidora de Jesus que habita em mim e você, que nos transforma todos os dias. A Bíblia falou: quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Esse negar a si mesmo é negar a tua natureza pecaminosa. Porque se não negar, não consegue seguir a Jesus. E a cruz que eu e você temos que carregar é os nossos defeitos. Porque quando você aceita o Senhor, você não é transformado num corpo santo. Só quando subimos a glória, lá seremos transformados. Aqui somos a mesma carne podre e fétida, que se cair, enche de bicho. É igualzinho que está lá fora. O que nos torna diferente é a graça, a misericórdia e o amor que nós aceitamos dele. Porque ele oferece esse amor para todos. Tem aqueles que não querem. Esses mesmos fariseus e escribas, mais uma vez, tiveram a oportunidade de se arrepender, de se prostrar em terra e falar: eu também sou pecador. Mereço eu também uma pedrada. Dá-me uma pedrada, Senhor. Não, fizeram o quê? Se esconderam, fugiram e não alcançaram a misericórdia que aquela mulher alcançou naquele dia. Que encontro dessa mulher com o Senhor Jesus, né? Que situação que estava essa mulher diante do Senhor. Que valor que tinha essa mulher quando ela chegou a Jesus. Ela já tinha uma sentença. Era lei. Era lei. Foi pega em adultério, é apedrejada.
e eles matavam sem dó. Eles tinham prazer, como se o sangue agradasse a Deus. A Bíblia diz que o Senhor não tem prazer na morte do ímpio. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Mas a festa no céu é quando o pecador se arrepende. E aqueles homens trouxeram aquela mulher condenada por eles, que não tinha nem direito de defesa, indefesa, minoria. Lançaram a lei aos pés do Senhor. Que amor é esse? Que se impõe contra as leis. Foi isso que ele fez, né? Que se impõe contra decretos. Que se impõe contra sentenças. E nos resgata, ainda quando a gente nem quer ser resgatado. Ainda quando a gente nem espera ser alcançado, né? O Senhor Jesus, ele ensinava no templo, e ele não ensinava coisas da cabeça dele, embora ele fosse Deus. Ele ensinava sobre a lei. Ele pregava a lei no templo, né? E aquela mulher provavelmente conhecia a lei e as consequências do seu ato. E certamente, ao lançada ali nos pés de Jesus, fechou o olho e ficou só esperando a primeira pedrada. Porque só precisa a primeira pedrada, amado. Aquela anônima. Só precisa a primeira pedrada para a gente ser condenado. Só precisa a primeira palavra para a pessoa, para todo mundo começar a condenar. Isso é a atitude de alguém, isso é um culto que a gente vai, isso é uma festa. Está todo mundo, basta um falar uma coisa mal, que todo mundo já se aproveita e já começa a ver defeito até onde não tinha. Ah, eu vi isso também. Ah, eu vi aquilo. Então tudo que precisava era uma pedra anônima. O primeiro que jogasse, o resto criava coragem e acabava com a vida daquela mulher. Porque foi assim com Estevão, né? Estava lá pregando, o céu se abriu e mataram ele por inveja. Por inveja de ver o poder de Deus na vida daquele homem. Só bastou um tirar uma pedra. Ninguém sabe quem foi o primeiro. O resto acompanhou. E talvez quando aquela mulher foi pega em adultério, injustiçada não porque ela não errou, mas porque ela não errou sozinha, né? Então o correto era apedrejar os dois, né? E quando ela foi levada até o Senhor e lançada ali, provavelmente com as vestes já, se não rasgada, mas foi pega no adultério, não estava bem muito vestida, muito coberta, humilhada, apontada, e a grande maioria esperando o fim, torcendo pelo fim, querendo o fim, se alegrando com o fim, talvez porque um dia eu falei que ela ia fazer. Então o dia que ela fez, para mim é uma vitória. Meu Deus, irmãos. Um dia eu olhei para aquela irmã e eu sabia que ela não ia ficar firme muito tempo. Então o dia que eu vi que ela desviou da igreja, para mim foi uma vitória. Misericórdia, irmãos. Cadê o Jesus na tua vida? Porque muitos que estavam ali, eu falei, eu conheço já sabia. Eu já sabia que isso ia acontecer. E se não fosse o Senhor Jesus a interceder para aquela mulher, ela teria sido apedrejada, ela teria sido morta, os seus algozes sairiam como heróis que fizeram justiça, que acabaram com a imundícia, que limparam a cidade, e ainda iam usar aquilo, né, contra o nosso Senhor Jesus.
Eu acredito que aqueles momentos em que o Senhor Jesus ficou em silêncio foram os minutos mais longos daquela mulher, né? Porque estava nas mãos dele o que seria feito dela. E que bom que estava nas mãos dele. Porque se estivesse na mão dos homens, ela estaria morta. Então que bom que é nas mãos do Senhor Jesus que está a tua vida. Que bom que o que está acontecendo hoje só depende dele. Não, o homem não pode fazer nada por você, porque ele é amor, ele é justiça. E ele cumpre sim a lei do Senhor com amor, com misericórdia. Que bom que eu e você não estamos dependendo de um juiz terrestre corrupto, que talvez assine para aquele que pague mais. Talvez o homem que estava lutando com aquela mulher tinha poder aquisitivo, coisa que ela não tinha. E se ela dependesse da justiça daqueles homens, ela estaria morta. Mas que bom que o justo juiz que cuida da minha e da tua vida se chama Jesus. Aleluia. E que esse é justo. E que esse não se preocupa com a multidão. Jesus não estava preocupado se a maioria, ou se não todos que estavam ali, tanto os escribas e os fariseus que trouxeram aquela mulher, quanto as pessoas que assistiam a cena, todos estavam contra ela. E quem estava? Quem era por ela? Ninguém. Talvez nem ela mesma era por ela. Talvez nem ela tinha como se defender. O que ela ia dizer? Que ela não adulterou? Que ela era inocente? O Senhor, ele não precisa de inocência. Ele precisa de arrependimento. Ele precisa de oportunidade. Porque inocente, irmãos, nenhum de nós somos. Todos nós temos erros, defeitos, pecados inúmeros todos os dias. Ai de nós, se não fosse a justiça e a misericórdia do Senhor para com a nossa vida. E o Senhor Jesus pergunta para ela, né? Mulher, aonde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou, sabe por quê? Ninguém tem o poder de te condenar. Eles podem te acusar. Eles podem me acusar. Eles podem duvidar da minha vida com Deus, da tua vida com Deus. Mas o único que tem o poder de condenar e lançar no inferno é Jesus. Por isso temos que nos preocupar como está a nossa vida diante dele. Sempre vão nos acusar. Desde quando o Senhor Jesus começou o ministério dele, até o dia da sua ressurreição. E até hoje ainda tem uns demoniados que ainda acusam Jesus, né? Ainda fica tentando achar coisa que não existe para falar do nosso mestre. Ele sempre viveu debaixo de acusações. Acusava porque curava no sábado. Iam lá e usavam a palavra e tentavam contradizer. E dizia que era uma seita. E dizia que ele estava mentindo. E dizia que ele estava blasfemando o tempo todo. Mas nenhuma das acusações impediram o Senhor de viver o propósito de Deus na vida dele. Porque o Senhor estava com ele. E ele sabia quem ele era. Você não vê em nenhuma das acusações que foram feitas contra o Senhor Jesus ele saindo de cabeça baixa, ele saindo envergonhado, porque ele sabia quem ele era, e ele conhecia a verdade que ele pregava, e ele sabia a vida que ele tinha com Deus e em Deus. E é isso que a gente precisa ter, porque sempre vai ter alguém para entortar a boca, para falar que você não fala bem, que você não louva bem, que você só fala bobagem. Mas aquele que te chamou, aquele que te levantou, se ele está contigo, se você tem certeza
o juiz justo. Aleluia. E a Bíblia vai nos dizer então que a mulher, certo, respirou aliviada, né? Ninguém, Senhor. Certa pessoa, será que agora que eles saíram, ele vai descer a lei? Porque Jesus não é conhecido por pregar as rosinhas, não. Era espinhozinho, né? Tanto que Pedro falou: Senhor, está pregando muito. Vamos embora, vai embora. Para onde irei eu, Senhor? Se só de ti tem a palavra de vida eterna, né? E aí ela disse assim: ninguém, Senhor. E Jesus lhe disse: nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. É isso que eu sempre admiro no Senhor Jesus e procuro, né? Porque o próprio Paulo disse: sedes meus imitadores como eu sou de Cristo. Acho que o nosso papel como cristão, como aquele que quer se parecer cada dia mais com Cristo, é esse. Não é fingir que não existe o pecado. Não é olhar para a pessoa e ver que ela está errando e fingir que não está vendo. Mas é corrigir com amor. É corrigir não mostrando fora. É corrigir mostrando para ela que sempre há uma nova oportunidade. O Senhor Jesus, todas as vezes que Ele curou alguém, Ele dizia: os teus pecados são perdoados. Ele deixava claro para a pessoa: eu sei que você é pecador, mas eu te amo. Quando Ele esteve com aquela mulher ali no tanque, no poço, a samaritana, Ele não passou a mãozinha na cabeça dela. Ele falou para ela: eu sei que ele não é teu marido, e eu sei que tu já teve 5. Mas o Senhor procura os verdadeiros adoradores. Ele dizia para ela: eu sei que você errou. Eu sei que você não é perfeita. Mas se hoje você reconhecer o seu erro, você vai fazer parte dos adoradores que o Pai procura. Porque Ele não procura ninguém perfeito. Porque Ele sabe que não tem ninguém perfeito aqui nessa terra. Ele procura os verdadeiros adoradores. Aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Ele procura a verdade em mim e você. A sinceridade. Não aqueles que adoram o Senhor apenas de lábios. Ele mesmo diz, né? Vocês me adoram de lábios, mas o coração está longe de mim. Quantos irmãos? Quantos não estão adorando ao Senhor apenas de lábios? E a gente até se arrepia. E a gente até se emociona. E a gente até fala: meu Deus, que voz linda, que presença. E muitas vezes a presença não foi a voz dele, foi a tua sinceridade para com Deus. Foi a tua busca que atraiu a presença do Senhor. Não foi a letra do louvor e nem a voz daquele que estava louvando, mas a sinceridade que havia no teu coração. E às vezes a gente espelha no outro aquilo que está em nós. Acha que só sentimos a presença se aquele ou aquela irmã louvar. Não, amado. Adoração é você e o Pai. Pode estar em silêncio. Quantas vezes eu adorei o Senhor no silêncio da madrugada, não abri a minha boca e senti a presença dele, porque o meu espírito está em constante adoração. Tem que vir daqui. E foi isso que o Senhor Jesus falou para aquela mulher samaritana sobre os verdadeiros adoradores, porque a pergunta, né, que ela fez para ele, onde é que tinha que adorar? Ela estava preocupada com o lugar. Um diz que é lá, outro diz onde é que é. Minha filha, o Pai está procurando aqueles que o adoram em espírito e em verdade, nem lá e nem cá, aqui. Pode ser o templo mais lindo do mundo, pode estar adornado de ouro, pode ter a imagem mais linda no telão, pode ter a voz mais suave no microfone. Se a adoração não sair daqui, não passa do teto, né? Porque ele mesmo disse que ele não habita em templos feitos por mãos
de homens, porque nada pode conter a glória de Deus. Nada é capaz de segurar a glória de Deus. Quer ver a presença de Deus? Quer contemplar? Olha para as flores, olha para os pássaros. Glória a Deus, glória. Da vida todos os dias. Por que o Senhor falou assim, que Ele não habita em templos feitos por mãos de homens? Porque tem muita gente que acredita assim, que o Senhor só está naquele lugar, que o Senhor só está neste lugar, e Ele não habita. Ele habita aonde a sua presença é invocada, onde a sua presença é importante, aonde Ele tem lugar de adoração. E tem muitos lugares que são lindos, maravilhosos, põe lá Deus é fiel, põe lá a glória de Jesus, mas na verdade são templos feitos por mão de homens e para homens. E foi-se a glória de Deus há muito tempo. Então que nós possamos, irmãos, nos preocupar em seguir o exemplo do Senhor Jesus, o exemplo que Ele fez com essa mulher adúltera, que Ele fez com aquela mulher lá naquele tanque, naquele poço, que Ele fez com aquela mulher do fluxo de sangue, com aquela mãe que foi e queria a cura da sua filha, né? E o Senhor Jesus atendeu a pessoa. Não julgou se ela era cananeia, não julgou se aquela era samaritana, se aquela era adúltera. Não despediu nenhuma delas de mão vazia. E nem tampouco fechou os olhos para os pecados que elas haviam cometido. Mas mostrou para ela a graça remidora que há no arrependimento. A graça remidora que nos transforma em alguém capaz de nos chegarmos a Deus. Porque Ele é puro, Ele é santo e Ele é limpo. E se você tiver uma toalha branquinha, limpinha, e você pôr lá suas mãozinhas sujinhas de barro, aquela toalha, tudo que a pessoa vai ver é as mãozinhas de barro. Agora, pronto, essa parede aqui, ó. Se ela fosse toda branca, ela é enorme, né? Eu pegasse a pontinha do meu dedo, sujo de barro, fizesse só um pontinho, tudo que as pessoas iam enxergar era aquele pontinho sujo de barro. E toda a brancura daquela parede caía por terra. Por isso que a Bíblia diz que o obreiro deve ser irrepreensível. Para quê? Para que quando você fale de Jesus, para que quando você apresente a Jesus, as tuas palavras, ela tenham validade na vida que você vive. Para que ela não seja invalidada por conta das nossas ações. Porque o Satanás, ele ajuda a fazer, né? Mas ele nem ajuda a esconder, ele é o primeiro que anuncia. E nós precisamos estar preocupados em seguirmos a Cristo, o exemplo que Cristo nos deixou, de amar, de atrair, de não julgar, de não excluir. E o não julgar, amados, não é você dizer para a pessoa que está errada que ela está certa. É você deixar claro que sim, ela cometeu o erro, mas quem tem o dom e o poder de condenar é Deus. A minha parte é amar, é perdoar, é tentar ensinar o caminho, é mostrar que Jesus faz, que Ele pode, que Ele liberta, porque Ele fez na minha vida e Ele pode fazer na sua vida também. Mas condenar pertence ao Senhor. Eu não tenho o poder de lançar ninguém no inferno. E eu não tenho o poder de lançar nem a mim mesmo no céu, né? As minhas atitudes, a minha permanência com Ele e a graça dEle, é isso que me mantém firme na certeza de que eu vou encontrar com o Senhor. E eu acredito, irmãos, que essa atitude do Senhor Jesus com essa mulher, de olhar para ela e dizer assim, ó, nem eu te condeno, vai e não peques mais. Foi o melhor sermão que ela poderia ter ouvido em toda a sua vida. Eu sei que você errou, mas hoje você tem uma oportunidade
de fazer diferente. E fazendo diferente, ter um encontro verdadeiro com o Mestre. Que nós possamos seguir sempre o exemplo de Jesus e não nos tornarmos fariseus que arrastam as pessoas pelos cabelos e jogam no meio do povo e ficam só esperando atirar a primeira pedra. Mas que possamos nos parecer com Cristo, mostrar a graça remidora do Senhor, mostrar o arrependimento, mostrar que Ele faz, que Ele pode, porque Ele fez na minha e na tua vida. Nos preocuparmos em povoar o céu, né? Porque o Senhor não tem prazer na morte do ímpio. Então que você possa meditar nessa palavra, em que se talvez hoje ou algum dia você esteve no estado dessa mulher, cheio de acusadores ao teu redor, prontos para tirarem a primeira pedra. Não espere eles chamarem o Senhor. Chame você por Jesus, porque Ele vai te defender. E Ele vai ser o justo juiz, que vai calar os teus acusadores, sem que você precise abrir uma boca sequer. Você não vai precisar falar uma palavra sequer. A partir do momento que você chama o Senhor para te defender, para fazer justiça na tua vida, Ele acaba calando a boca de todos aqueles que te acusam e te dá uma nova oportunidade. Porque você é boa? Porque você é santa? Não, mas porque Ele é graça e você aceitou a graça que Ele tem para te oferecer, amém? E eu quero que os irmãos fiquem com essa palavra e agradecendo a minha oportunidade em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Meus queridos amados irmãos, peço por gentileza para você se colocar de pé, que Deus possa lhe abençoar, que o Senhor lhe concede bênção, que o Senhor lhe concede muitas vitórias. Amém, queridos? Só resta nós agradecer ao Senhor e permitindo o Senhor, amanhã nós estaremos no culto da família, aleluia, e Deus vai nos abençoar pelo seu poder e pela sua glória, amém? Oramos. Querido amado Deus, Pai Todo-Poderoso, diante da tua presença, Senhor Deus, eu quero te louvar nesta noite, que o Senhor venha abençoar a vida de cada irmão, Senhor Deus, que o Senhor possa dar uma noite abençoada, uma noite de descanso para cada irmão, para cada irmã, que o Senhor derrama do teu Espírito Santo, meu Pai. Leva-nos em paz, leva-nos em segurança, nos livrando de todo mal e de todo perigo, Senhor. Pelo poder da tua palavra nós te glorificamos e te bendizemos. Obrigado por esta palavra, que o Senhor continua falando em nossos corações, em nome de Jesus. Amém? E amém. Diga comigo, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dá paz. Se Deus é por nós, Quem será contra ou perante Deus, Quem impedirá? eu e minha casa Serviremos ao Pai, Senhor. Deus abençoe vocês.